gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, por enquanto tempo bom, 28 graus, sensação térmica de 31 graus, possibilidade de chuva aí às 21 horas, mesmo no início da saída para a noite, mas não vai atrapalhar ninguém, tenho certeza. Bom, hoje com esse tema bem forte, seu cérebro foi hackeado. Olha, eu tenho que dizer que quando eu li essa reportagem, que na verdade era um programa de TV americano, o 60 Minutes, feito por Anderson Cooper, mas aí eu li no site a reportagem, eu fiquei bastante chocada e eu posso afirmar que não só o meu cérebro, como de todo mundo que está aí ouvindo esse podcast, foi sim hackeado, e eu vou já explicar como isso se deu. Bom, a reportagem lá conversa com 3 especialistas. O primeiro se chama Tristan Harris e ele foi, não é mais, ele foi gerente de produtos da Google. E aí ele foi o primeiro a perceber que os aplicativos que estavam sendo feitos, celulares, aplicativos, redes sociais, essas coisas, tinham só um objetivo na vida, que é nos viciar. Não tinham outra ideia. A ideia era que todo mundo fosse criado em todo mundo uma necessidade de checar o aparelho constantemente. Ele diz até que esse é o objetivo máximo do pessoal lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. E aí ele disse que ficou tão preocupado com aquilo que ele chegou a criar uma apresentação, ainda quando era funcionário da Google, de 144 páginas, né, o projeto dele lá, alertando para isso, que a tecnologia não estava mais unindo as pessoas, estava muito mais viciando. E ninguém deu muita atenção a ele lá dentro da empresa. É tanto que 3 anos depois que ele fez esse relatório, ele resolveu sair. E ele tem rodado agora os Estados Unidos fazendo esse alerta. E aí a gente começa então esse podcast com esses alertas dele. Mas eu garanto a vocês que o negócio vai piorar quando a gente for abordando o que os outros especialistas disseram. Bom, então ele diz que o objetivo principal de quem faz aplicativos, celulares, conteúdo para smartphones, que é como são chamados esses aparelhos, são quase computadores de mão. Ele diz então que é como se fosse transformar esse aparelho que a gente tem na mão num caça-níquel. Qual é a função daquele caça-níquel? Aquela maquininha que você vai lá, bota uma moedinha, né, aperta lá uma alavanca, puxa uma alavanca e aí rodam ali as opções e sai ou não um prêmio, né? Então você fica naquela de o que foi que eu ganhei, né? O que foi que eu recebi? Então, quando se programam aplicativos, celulares, esse conteúdo de redes sociais, eles já pensam nisso, hein? O que é que eles vão dar de recompensa ao usuário, mas na medida exata para que ele queira voltar sempre, né? Então, as recompensas que nós mais procuramos quando vamos acessar o celular são curtidas no Facebook, no Instagram, emojis, né, que chegam, aquelas carinhas fofinhas lá pelo WhatsApp ou por uma mensagem de texto qualquer, e seguidores no Twitter, né, retweets, essas coisas todas. E ele diz que muita gente diz assim, a tecnologia é neutra, né? Somos nós que decidimos como vamos usar a tecnologia. Então, ela não é viciante, você que decide se vai usar ou não. Mas ele diz que isso não é verdade não, porque tudo, absolutamente tudo dentro dessas empresas, dessas companhias, desde a menorzinha, dessas startups, como eles chamam, né? As startups aqui no Brasil. Então, as startups, desde essas pequenas companhias que formam um aplicativo qualquer, que depois explode e é vendido por 1 bilhão, a companhia é vendida por 1 bilhão de dólares para outra, desde essas que são pequenas até as maiores, o objetivo é sempre esse, fazer com que a pessoa queira sempre voltar para aquilo e que tenha um acesso constante. É até dito que o que está acontecendo é um certo gamification dos aplicativos de celular, do que a gente usa no celular.
que é cada vez mais eles usarem aquelas coisinhas, as estratégias, os macetes que eles usam para fazer videogame, porque videogame ele tem que ser legal, tem que ser fácil até um certo ponto, depois tem que ficar um pouco mais difícil, mas também não pode ser hiper, super, mega, ultra difícil, porque senão você desiste. Então, é uma dosagem aí muito milimétrica de facilidade e dificuldade para criar em você o sistema de recompensa, para ativar no seu cérebro o sistema de recompensa que faça com que você queira voltar sempre atrás daquela recompensa, aquela sensação de avançar de fase, e aí você não sossega enquanto não volta para o videogame. Então, é isso que tem sido utilizado para fazer os aplicativos de celular, os programas para celular, os próprios smartphones têm sido pensados assim. E então esse Tristan Harris, que era da Google, ele disse que não tem nada de neutro nisso, não. Porque tudo é pensado, tudo é programado para que você queira usar o celular da forma que os programadores imaginaram. Quer dizer, você não vai usar de outra forma, você vai usar como ele quer que você use. E que também você fique por longos períodos ligados naquela tecnologia. Não vai ser uma coisinha rápida de 10 segundos, de 20 segundos. Isso aqui, certamente, quem está ouvindo vai se identificar. Quando a gente usava, por exemplo, o computador, que hoje é quase nunca usado, só para os trabalhos maiores, mas quando se usava computadores, a gente dizia assim, eu vou entrar aqui nesse negócio da internet, daqui rapidinho, né, 2 minutos e já vou fazer aquela outra coisa que eu tenho para fazer. Lê do engano. Quando você vinha ver, já tem espaço daí uns 40, 45 minutos, 1 hora, e você nem lembrava mais o que é que você tinha para fazer depois, porque estava preso ali em rede social, em qualquer outra coisa da internet que é tão atrativa. Então, ele coloca exatamente isso, que não tem nada de neutro, é tudo programado. São constantes distrações que esses aplicativos e e-mails nos proporcionam. Você vê que a gente está lendo uma coisa, estudando, trabalhando, aí de repente, puf, uma notificação ali no celular, aquilo já dispara, né, uma coisa, dá vontade de conferir o que será que é. É aquele sistema mesmo da recompensa, de o que é que eu ganhei, o que é que eu recebi. E aí, essa distração, e aí por isso que ele está tão preocupado, o Tristan Harris, ele diz que segundo os estudos dele lá, ainda dentro da Google, essas distrações, elas estão enfraquecendo as nossas relações. De fato, as pessoas hoje conversam menos cara a cara, conversam mais virtualmente, às vezes desprezam quem está de lado. E eu, por exemplo, eu faço aqui o meia-culpa, porque às vezes eu não consigo nem captar o que a pessoa do meu lado está me dizendo, de tão concentrada que eu estou na leitura de alguma coisa aí nas redes sociais, especialmente Twitter, que é o que eu uso mais, ou mesmo o meu blog, lá que o pessoal manda mensagem, ou um e-mail. Então, isso eu acho terrível, eu reconheço, mas parece que eu não consigo me livrar. Já me livrei muito, eu era bem pior, mas parece que eu não consigo me livrar. Então, eu tenho certeza que isso atinge mais gente, não sou só eu, não. Então, ele diz que além de enfraquecer as relações, e aí entra a preocupação com as crianças especificamente, ele diz que isso está destruindo a capacidade de aprendizagem das crianças, porque não há aquela atenção profunda, o foco, de fato, 100% em alguma coisa. É sempre algo muito superficial e que você já vai olhar um, depois vai olhar outro, e já vai, separou do celular, já dá um frisson, quer olhar o bicho de novo, quer olhar o que é que tem lá. Então, ele está muito preocupado com isso, diz que as empresas não estão preocupadas em olhar essas consequências, especialmente a longo prazo, desse uso tão excessivo, tão dependente de aplicativos de celular, especificamente aplicativos de celular. E ele ainda diz mais, que hoje os pais fazem a seguinte comparação, os que não se importam com isso. Eles dizem assim, isso aí era igual o que a gente fazia lá nos anos 70 e 80, que ia fazer fofoca no telefone. Aí ele diz que há uma grande diferença em relação a isso, porque de fato as pessoas batiam longos papos no telefone. Eu me lembro bem disso, até porque era um estresse aqui em casa.
Quando eu batia um papo mais demorado no telefone, já vinha, desligue, porque a conta vai vir enorme. Não, mas não fui eu que liguei, não. Não, mas a conta é dividida para os dois, né? Então, tinha isso realmente nos anos 70 e 80, mas não passava disso, era o telefone mesmo. E aí ele diz que a diferença é porque, enquanto o telefone era só o telefone e a fofoca, os smartphones não. Os smartphones têm aí milhares de engenheiros constantemente trabalhando para readaptar aquele seu smartphone ou o aplicativo que você usa no smartphone para funcionar em conexão com outros smartphones e constantemente atualizando também o seu aparelho para que ele seja a cada dia mais e mais persuasivo, né? Mais e mais atraente, para que você não consiga dizer, não, hoje eu não vou usar celular. Vê que normalmente, quem passa pela experiência de deixar um celular em casa parece que perdeu uma parte do corpo. A pessoa que manda um celular para assistência praticamente acha que está cometendo um suicídio, porque vai ficar 30 dias sem um aparelho. É um desespero muito grande. Depois de uma semana até que você descobre que existe vida, né? Tem até gente que faz piada, por exemplo, ontem o WhatsApp saiu do ar, o povo, olha... Descobri que tem um povo aqui morando na minha casa que dizem que é a minha família, né? Então, é mais ou menos por aí a situação quando você tem que se separar por muito tempo de um celular. Mas, exatamente como o uso de drogas, você passa por uma fase de abstinência que não é fácil, né? Só não vai lhe dar tremores, né? Convulsões, mas dá aquela ansiedade mesmo de, o mundo tá passando e eu não tô vendo nada. Mas, vejam bem, você está achando que tudo isso é muito pouco, que isso é besteira, né? Que todo mundo tem mesmo esse viciozinho, mas ele não faz nada? Avançando lá na reportagem da CBS News, o 60 Minutes, o segundo especialista aponta que há mesmo um hackeamento do cérebro. Por isso que o título aí desse podcast de hoje é Seu Cérebro Foi Hackeado. E é uma exclamação, porque é uma constatação, a gente não tem como fugir disso. Só foge se não usar celular. Porque se você já usa celular, você já teve seu cérebro hackeado dessa forma. O cara que eu estou falando se chama Ramsey Brown. Ele é programador e é cofundador de uma empresa chamada, olha o nome da empresa, Dopamine Labs. Seriam os laboratórios de dopamina, uma substância cerebral que ajuda a criar no cérebro a sensação de desejo e de prazer. Então, o primeiro ponto aí para criar o vício. A companhia dele não teve nem vergonha, colocou esse nome mesmo. E eles são, lá nessa companhia dele, eles desenvolvem aplicativos. E aí ele diz que agora ele entende como o cérebro funciona e sabe como criar códigos para que o cérebro passe a fazer determinadas coisas. Pronto! Você já não controla mais o seu cérebro. Até porque, só para lembrar, hackear é você secretamente encontrar um jeito de olhar ou de mudar a informação que alguém tem num sistema de computadores, num computador, sem a permissão dessa pessoa. Então, agora a gente vai mudar para o cérebro. É um jeito com secreto, né, de mudar, de reprogramar o que você tem no seu cérebro, a sua programação cerebral, o que é que você quer, o que é que você deseja fazer. Você pensa que você controla isso, dançou. Agora os programadores de aplicativos já sabem como fazer para provocar uma resposta neurológica sua. E ele desenvolve os programas dele, graças a Deus, pelo menos por enquanto, para companhias fitness. Vamos imaginar que essa reprogramação seja para o povo querer fazer atividade física, mas também para algumas firmas financeiras. Olha aí, empresas financeiras podem querer que você fique louco para gastar dinheiro e corra para fazer um empréstimo sem prestar nem atenção na taxa de juros. Mas ele diz, olha que coisa louca, eu fiquei impressionada com isso e passei até a prestar atenção nisso depois que vi. Até o número de likes, de curtidas que você tem lá no Instagram, no Facebook, esse número o programador pode fazer de uma forma com que ele seja acumulado e só seja liberado para você no momento que o programa considere melhor. E qual é o momento que o programa vai considerar melhor? É aquele programa, aquele momento
em que você está pensando até em deixar de usar o aplicativo, ele percebe que você está usando menos, então de repente ele dá ali um boom, né, de likes num determinado assunto, ou em fotos, etc. E aí você desperta para aquilo de novo e vai ficar com aquela ansiedade de querer mais, de ver mais likes chegando dessa forma. E tudo isso, segundo ele, é baseado em previsão de algoritmos, que é essa coisa louca de matemática, que eu não tenho a menor ideia como funciona, mas que dizem que é a base de absolutamente tudo nessas programações de internet. Aí eu vou mais longe, né? Se você não se convenceu ainda que seu cérebro está hackeado, o Ramsey Brown, ele diz categoricamente, as palavras dele, eu apenas fiz a tradução e uma melhor colocação em português. Ele diz, nós somos parte de um conjunto controlado de experimentos que estão acontecendo em tempo real conosco e com milhões de outras pessoas. Ou seja, somos cobaias numa caixa, apertando o botão e às vezes recebendo curtidas. E isso é feito para que continuemos lá. Ou seja, você entra, aí tem curtida. Daqui a pouco você entra de novo ali buscando aquela curtida, não tem nada. Aí você cria uma certa decepção, daqui mais um pedacinho, você entra de novo, outra curtida. Então, até isso esses programas são capazes de fazer, esses aplicativos. Segurar as suas notificações para quando você estiver pensando em desistir de usar o negócio, ele, pum, lança muitos. E eu vou ser sincera, eu não uso o Instagram, mas eu já vi acontecer demais no Facebook ultimamente. Às vezes até alguém comentou algo numa postagem minha e por coincidência eu vi, mas não estava lá na notificação para mim. A notificação só chega depois e já acumulado umas 2 ou 3 ou 4 notificações de curtida ou de comentário. Então, para você ver como de fato isso existe, né? Não é interessante ele lhe notificar assim que a coisa acontece. Ele lhe dá outra notificação. Agora mesmo, antes de eu começar aqui esse podcast, o WhatsApp me deu uma notificação que eu achei uma graça, que é assim, pode haver mensagens no seu aplicativo. Quer dizer, não era a notificação de uma mensagem de um grupo ou outro, ou de uma pessoa ou outra, não. Era uma notificação do aplicativo me avisando que eu não entro muito realmente, que eu deveria olhar se tinha alguma notificação para mim. Quer dizer, querendo me dar assim, um segredo para eu ficar me coçando, para ver se tinha ou não as notificações para entrar. Então, olha só como as coisas se desenvolvem e a gente acha que é tudo de forma muito inocente. Aí ele continua lá, ele diz que quanto mais a gente olha para a tela, mais informações são coletadas pelas empresas e mais anúncios nós vemos. E é verdade, né? A gente já passa, até no Twitter que não tinha anúncio, agora tem lá um tweet patrocinado, né? Aparece patrocinado embaixo. No Facebook também. Vocês podem ver que se você entra em determinadas empresas, faz uma pesquisa de um produto, quando você entra depois no Facebook, aquele produto está lá lhe perseguindo. Se você não prestou atenção que isso acontece com tudo, você vai achar que é o destino lhe mandando comprar o produto que você estava pesquisando. Mas não é. É só mesmo essa questão de coletar suas informações e usar isso contra você, né? Até para que você decida comprar logo aquilo que você estava buscando. Então, ele diz que em 2 anos, por exemplo, o gasto em anúncios em redes sociais dobrou no mundo para mais de 31 bilhões de dólares. Vou repetir a cifra. 31 bilhões de dólares. É um mercado muito grande, porque termina sendo um mercado muito efetivo. Um mercado em que o consumidor ele já nem é mais levado a comprar, a escolher aquilo. Já é posto no cérebro dele que ele quer aquilo e ele vai comprar. E aí ele continua, né? Ele diz, olha, você não paga pelo Facebook. Os anunciantes pagam pelo Facebook. Você consegue usar o Facebook de graça porque seus olhos é que estão sendo vendidos. Então, olha que coisa absurda, né? Porque é o fato de você olhar para aquilo que está pagando o uso que você faz da rede. É uma coisa meio louca. Aí ele fala que essa programação, por exemplo, de Facebook, eu não sei como é o Instagram, que eu não uso, nem Snapchat, mas essa programação de Facebook, de Twitter, que é uma tela contínua, que você vai só rolando para ver, aquilo também é pensado
porque é para que você fique o tempo, muito mais tempo, procurando, ninguém sabe o quê, mas você continua procurando ali uma coisa interessante para parar e olhar. E aí você fica muito tempo rolando aquela tela, achando que vai chegar num fim, que não existe o fim, é infinito. Você vai rolando, rolando, rolando e vai passando também por anúncios, vai mostrando o que é que você tem interesse ou não, porque você para eventualmente numa coisa ou outra e o programa, o aplicativo vai capturando suas informações. Então, vai ficando cada vez mais viciante. Tudo pensado para você ficar preso e não sair dali. Seu cérebro fica perdido. Eu até passei aqui rapidamente por uma coisa que o cara que trabalhava na Google, que foi o primeiro que eu falei, ele disse que agora no Snapchat tem um tal de Streaks. Não sei, quem usa aí pode me dizer se eu estou correto ou não. Que parece que vai registrando esse streak, vai registrando o tempo que você tem de conversa com uma pessoa. Quanto mais você conversa, mais esse streak vai aumentando. Então, os adolescentes, minha gente, quando vão para as férias, em vez de... Isso nos Estados Unidos, que é onde eles fazem essas pesquisas, mas é claro que isso se repete no mundo. Os adolescentes, em vez de irem curtir as férias, estão preocupados em aumentar os streaks, para não perder aquele contato que só aumenta, é feito para isso, né? Viciante, igual um videogame, e aumentando, aumentando. Então, chega ao ponto, às vezes, e quando ele vai para um canto que não vai poder usar o celular, ele repassar a senha dele da conta para que outros amigos mantenham aquele bate-papo, para que o streak não se perca e ele continue crescendo. Olha só o nível de vício da coisa. Bom, e se a gente passou em column, então, por o Tristan Harris, que era gerente de produtos da Google, passou em column pelo Ramsey Brown, que é o cofundador da Dopamine Labs, não vamos passar em columns por Larry Rosen, que é um psicólogo da California State University, Dominguez Hills, que ele está estudando exatamente isso, os efeitos da tecnologia nos níveis de ansiedade. Ele diz que, ao deixar de lado o telefone, a gente não está fazendo nada mais além disso. Deixou o telefone de lado, mas hoje o que acontece com esse vício todo que a gente veio falando aí antes, o cérebro sinaliza imediatamente para que a sua glândula adrenal produza cortisol. Que danado é cortisol? Cortisol é um hormônio. Bom, inicialmente o propósito dele era ajudar na evolução. Era deixar o homem primitivo bem alerta para que ele não fosse comido por leões, por exemplo, porque o ambiente era bem hostil lá na época do homem primitivo. Então, isso era um hormônio importantíssimo para a evolução humana, porque é ele quem nos deixa nesse estágio de ou vamos enfrentar ou vamos fugir, ou vamos lutar, né, ou vamos sair daquela situação. Matar ou morrer, né? Se bem que não é bem isso, mas em geral é isso, é enfrentar ou fugir. Qualquer situação de estresse, esse hormônio dispara e aí você ou vai tomar uma posição ou a outra, você não tem um meio termo. Ou você enfrenta aquilo ou você vai fugir. Então, o cortisol nos deixa nesse estágio. Então, veja só, segundo esse psicólogo, só o fato da gente dizer assim, não, tá bom, vou deixar o celular aqui e vou fazer outra coisa. Só isso, o cérebro já vai sinalizar que é para produzir esse cortisol, porque você está enfrentando uma situação que é ou para você lutar ou para fugir. E aí o que acontece? Nos estudos dele, ele diz que uma pessoa normal, uma pessoa média, ela checa o telefone a cada 15 minutos ou menos. Tem gente que não consegue nem aguentar esses 15 minutos de separação do celular. Tá lá sempre checando se tem mensagem, se tem notificação, se não tem. E mais, dentro desses 15 minutos ou menos, metade desse tempo, quando que a pessoa vai lá checar o telefone, não há nenhum alerta ou notificação. Quer dizer que a pessoa resolveu ir checar porque ficou mesmo ansiosa e acha que tem, mas não tem. E aí ele diz que isso é o cérebro dizendo, né? Ai, meu Deus, eu não conferi o Twitter, não conferi o Instagram, não conferi o Facebook, já tem um certo tempo. Tenho certeza que alguém ou curtiu ou postou um comentário que eu tenho que responder. Isso termina gerando aquela produção do cortisol, que ele causa essa ansiedade toda.
E para acabar o celular, para acabar a ansiedade, você faz o quê? Pega o celular e vai checar. Então, olha só, o antídoto para essa ansiedade toda que é gerada pelo celular é o próprio celular. Então, é o sinal máximo do vício total e de que o nosso cérebro realmente foi hackeado, porque o que essas empresas de aplicativo conseguiram fazer é deixar a gente sempre procurando por mais notificações de WhatsApp, mais notificações de Instagram, mais notificações de Facebook, mais notificações de Twitter, ou então mais rolagens de tela para ver o que é que o povo está postando, que eu quero ver o que é que está acontecendo no mundo, e a vida real mesmo vai ficando para lá, né? Então, essa é a situação. Bom, aí a melhor que vem é essa agora. O Ransom Brown, lá daquele Dopamine Labs, ele chegou a produzir um aplicativo para acabar com esse vício. Imagine, um aplicativo que acaba com o vício em aplicativo, mas foi criado. O aplicativo chama Space. E o que é que ele faz? É até engraçado o que ele faz. Ele cria um atraso de 12 segundos para que uma rede social seja iniciada no celular. Ele diz que isso é para criar um momento zen. Um momento em que você não vai... Olha, gente, são só 12 segundos e já vai criar um momento zen. E a melhor vem agora. Ele tentou vender esse aplicativo para a Apple em janeiro. A Apple é a grande fazedora de iPhones, iPads, etc. Mas vamos nos ater aos iPhones, que é o mais próximo do que a gente tem de um smartphone. Então, ele tentou vender esse aplicativo para a Apple em janeiro. Sabe o que foi que aconteceu? A companhia rejeitou, dizendo que nenhum aplicativo que encorajasse as pessoas a usar menos o iPhone ou outros aplicativos poderia ser distribuído na loja dela, lá na App Store. Então, vejam só a situação. Não temos mais saída, porque ninguém vai conseguir mandar um engenheiro não produzir coisas assim, com esses conhecimentos todos que eles detêm agora, até diria de uma programação cerebral, porque é isso que eles têm agora. Então, você não vai conseguir dizer, engenheiro, pega esse seu conhecimento e não use. Se está todo mundo usando, não dá. Então, pedir a essas companhias que sejam menos inteligentes, né? E não tentem utilizar esses recursos em cima de seus consumidores é quase que impossível. Mas essa é a realidade. Hoje, todas essas empresas estão utilizando uma espécie de hackeamento do nosso cérebro, prejudicando nossas relações e criando em nós esse vício, essa vontade eterna de acessar para ver notificações, para ver coisas. E a gente não consegue pensar em mais nada na vida, a não ser em ter o celular na mão. Chega a dar aquele alívio, acaba com a ansiedade. Mas não acaba não, porque ele é a fonte da ansiedade. Se você se separa um minuto, o negócio piora fatalmente. Então, está sendo usado dessa forma. Não temos escapatória, já estamos todos hackeados aí, viciados em tudo, mas é preciso que a gente saiba dessa realidade. Nós não dominamos mais nossos próprios cérebros. É realmente uma verdade até, eu diria, assustadora, que nós tenhamos esse tipo de dependência de a cada 15 minutos ou menos estarmos conferindo o celular, porque a gente sente necessidade de uma recompensa que seriam as notificações. É coisa para doido mesmo. Mas, falando agora em coisa para doido, já que não temos muita escapatória, coisa para doido eu vi nessa semana que passou no Nordestão, lá, Tirol. Nunca tinha visto assim tão de perto. No estacionamento lá, que é bem apertadinho, entrou uma Lamborghini, muito bonita, prateada. Olha, foi uma cena. Todo mundo parando para olhar. Achei até engraçada a cara do sujeito que estava dirigindo a Lamborghini, a placa era de São Paulo. Eu até imagino que seja mesmo, que eu não sei nem se aqui em Natal tem uma loja que venda carros assim tão... Eu vou já dizer os precinhos baixinhos desses carros para vocês terem uma ideia. E foi engraçado porque imediatamente os taxistas, os homens que estavam por ali, todos correram para tentar tirar uma foto, né? Eram tudo quase que aplaudindo a passagem da Lamborghini lá no Nordestão. Eu só consegui ver que era uma Lamborghini porque ele passou muito pertinho de onde eu estava estacionando e eu vi o símbolo, mas não deu nem para ver qual era o modelo.
e eu fiquei até assustada de um carro desse tão caro aqui em Natal. Quando a gente viaja para Rio, São Paulo, até mesmo para o exterior, é bastante comum você ver Ferrari, Porsche, BMW e Mercedes já é até uma coisa simples aqui em Natal. Mas esses carros mais realmente super luxo, esportivos, aparecem muito lá pelo exterior, porque não são tão caros como são aqui. Mas aqui no Brasil e aqui em Natal, então, aí eu tinha anotado até uma listinha de carros que custam mais de 2 milhões de reais aqui no Brasil. Essa lista saiu na coluna Circulando, numa Tribuna do Norte, num sábado desse aí qualquer, que o autor é Fernando Siqueira. Uma GLS G3 Brabus 850 custa R$ 2.444.900. Uma Ferrari 458 Spider, 2.600.000. Olha aí, agora chegou uma Lamborghini Huracan, custa 2.600.000 também. Uma SG3 Brabus 850 Cabriolet, que é aquele que não tem teto, 2.611.000. Ferrari 488 GTB, 3.400.000. Ferrari F12 Berlinetta, 3.600.000. Rolls Royce Ghost 2, 3.750.000. Rolls Royce Wraith, 3.950.000. Aí vem mais uma Lamborghini Aventador LP704. Será que era essa que passou por lá, hein? 4.100.000. Ferrari 458 Speciale Aperta, 4.200.000. E o topo da lista aqui no Brasil, segundo a coluna, é uma Lamborghini Aventador, só que é o modelo Roadster, 4.900.000. Já pensou você andar com um carro desse aqui no Brasil? Aqui em Natal, então, com essa buraqueira solta que tem, é até estranho. O carro era super largo. Eu não sei nem como anda nessas ruas agora estreitas, que a gente tem que deixar uma faixa enorme só para os ônibus. É bastante complicado. Mas olha aí, então eu posso ter visto, e quem tirou as fotos lá no estacionamento do Nordestão tirou, pode ter tirado a foto de um carro de quase 5 milhões de reais. Uma coisa fora da capacidade de imaginação, assim, de nós, pobres mortais. Bom, para terminar, programação cultural de amanhã, a dica é o showzaço que vamos ter na Arena das Dunas. Maria Rita e Diogo Nogueira, sábado, os portões abrem às 20h30, os shows começam, 2 shows. Os shows começam às 21h30. A entrada para a pista, R$ 120 inteira e 60 meia. As vendas estão acontecendo na Onyx do Praia Shopping, Sport Master, Natal Shopping, Norte Shopping, Midway e o Pittsburgh da Prudente, ou até mesmo lá na Arena das Dunas ou no site. Eu acho que no site sai mais caro. Eles inventaram agora uma taxa de conveniência. Eu acho ótimo a taxa de conveniência, porque é você que vai imprimir o negócio, você que está fazendo tudo, não tem um funcionário fazendo aquilo, ainda sai mais caro para você. A conveniência da loja, né? Mas termina sendo mais caro. Então, essa é a dica de programação, que, aliás, Natal vai ter aí umas 3 semanas de boas programações nessa parte de apresentações musicais, começando com esses shows de samba mesmo, não pagode, né? Diogo Nogueira e Maria Rita. No próximo fim de semana vamos ter aqui o Rei, Roberto Carlos, para quem gosta do estilo. E no outro fim de semana, uma atração internacional, o grupo aí, quem é dos anos 90 vai lembrar, W, vai cantar lá na Pink Elephant. As vendas já estão acontecendo no próprio local, pelo site e tudo. Então, tem 3 fins de semana de boas programações musicais aqui em Natal. Vai ser difícil até juntar dinheiro para ir a tudo, mas vamos arranjar. Tem que arranjar de alguma forma, porque tem que aproveitar. Não é sempre que uma programação tão boa, tão variada, acontece aqui na cidade. Bom, minha gente, é isso, né? Essa triste notícia aí de que o cérebro nosso já não é mais como a gente imaginava, né? Tem outras pessoas controlando o que é que a gente quer, o que é que a gente precisa. Mas espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Sempre renovando o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E no domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Espero, então, todos vocês lá.